Olá, pessoal, estamos ao vivo. Obrigado por vocês estarem acompanhando mais uma live do Sinjusc sobre o julgamento da VPNI. Vou esperar um pouquinho o pessoal ir entrando aqui. Enquanto isso, peço para todos curtirem o link aí, compartilharem a nossa live, para que os nossos colegas do Judiciário todos tenham maior acesso a todo o nosso debate que a gente está fazendo com relação a esse julgamento da VPNI tão importante para os servidores públicos estaduais de Santa Catarina, principalmente do Judiciário. Hoje nós temos dois convidados, eles estão chegando daqui a pouquinho, o doutor Luiz Magno, a doutora Marilda de Oliveira, são advogados que estão em conjunto conosco aí na defesa dos servidores, representando aí na defesa desse direito à estabilidade financeira de todos os servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina. Então, agradeço vocês todos que estão aqui, doutor Pedro, que já está presente. Boa tarde, doutor Pedro. Obrigado por fazer presente novamente. Vou fazer aqui um pequenininho lembrete do que a gente já debateu nas últimas duas lives, para quem não pegou, bem agora nesse iniciozinho. Na live de segunda-feira, a gente abordou principalmente a perda parcial de objeto aí da ADI por conta da reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, o momento político que a gente vive de uma crise aí dos poderes, e que isso prejudica, de certa maneira, também o andamento desse julgamento. E, além disso, também abordamos outros aspectos um pouco mais técnicos com o doutor César Brito, ex-presidente da OAB Federal, do Conselho Federal da OAB, e que também está junto conosco na defesa dos servidores aí da VPNI, no caso específico dessa ADI 5441, defendendo os servidores da Assembleia Legislativa com o mesmo conteúdo. Então, na live de ontem, que foi a live de quarta-feira, a gente abordou a retrospectividade, né, uma certa maneira, uma questão mais técnica, né, sobre a VPNI, que os efeitos da lei que aprovou a VPNI podem ser gerados para o futuro a partir da lei, né, da aprovação e da publicação e da sanção da lei, considerando fatos pretéritos, né, e isso não envolve retroagir, né, como quis pretender a Procuradoria-Geral do Estado na argumentação da petição inicial da ADI 5441 e abordada, de certa maneira, referendada aí pelo ministro relator Alexandre de Moraes do Supremo. Então, a gente abordou esses dois pontos principais, é claro que vários outros foram abordados, principalmente aqui, queria frisar que a gente está chamando novamente para todos assinarem o abaixo-assinado contra as decisões virtuais do Supremo, que, de certa maneira, prejudicam a defesa, a ampla defesa e o contraditório, nesse caso, porque é essencial que possa haver o debate presencial, no mínimo por videoconferência, de forma simultânea com todos os advogados. Então, a gente pede para todos assinarem, vai colocar ali o link nos comentários, pedir para o pessoal da produção aí colocar o link do abaixo-assinado, um abaixo-assinado que já foi assinado, inclusive, pela doutora Marilda, que deve participar aqui conosco daqui a pouco, e também por vários ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. E, além disso, também vou ressaltar uma coisa que a gente ressaltou nas últimas lives, que a sustentação oral ela não precisa de deferimento, né? Ela só precisa ser uma regulamentação do próprio Supremo dos julgamentos. Então, muito se falou aí no âmbito do judiciário, algumas pessoas ficaram com dúvida se foi protocolada ou não a sustentação oral. Ela foi sim protocolada e, em conjunto com os demais advogados, o resumo dessas sustentações você pode ver ali no site do Sinjusc, na matéria que trata sobre a VPNI. Gente, então, doutor Pedro, vamos começando aqui, abordando as questões aos poucos. Aqui chegando a doutora Marilda. Obrigado, doutora Marilda, pela presença. Olá. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Boa tarde, gente. Desculpa o atraso, mas gente velha não consegue entrar no computador se não for, sabe? No celular não queria dar de jeito nenhum. Imagina, estamos apenas iniciando aqui, estamos no prazo ainda. Bom, eu só passei, doutora Marilda, para a gente saber o que a gente está tratando, só passei um resumo bem rápido do que a gente tratou nas últimas duas lives sobre a parcial perda de objeto e a retrospectividade, né? E agora queria ouvir a doutora e também o doutor Pedro, vou passar primeiro para o doutor Pedro, que já tinha chamado ele,
é essa questão da razoabilidade e da modulação dos efeitos, que seria o tema da nossa live de hoje, né? E principalmente isso foi abordado com propriedade pela doutora Marilda aí na sustentação oral que apresentou perante o Supremo, nessa ADI 5441, e também a modulação dos efeitos que foi pontuado pelo doutor Luiz Magno. Então, eu vou passar para o doutor Pedro para dar uma boa tarde a todos, doutor. Agradecer novamente a presença de vocês. Na defesa aí de todos os servidores, eu fiquei bem impressionado com a atuação dos nossos advogados nessa causa, a doutora Marilda, especialmente, o doutor Luiz Magno, que fazem parte com a gente aqui hoje, e todos os outros que estão conosco. Considerei uma atuação exemplar. Agora estamos dependendo dos votos dos ministros, né? Mas, doutor Pedro, quiser comentar um pouquinho do julgamento, desses dois pontos, o início. Boa tarde, novamente. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, a Marilda. Está nos ouvindo lá de Brasília, imagino eu, né, Marilda? E a todos os servidores do Judiciário de Santa Catarina e demais interessados nesta. Eu acho que eu já comentei bastante, talvez tenha comentado demais, né, por ter participado das lives desde o início, com relação ao conteúdo do julgamento, do debate que se trava na ADI 5441. Se o Guilherme me permitir, eu gostaria aqui, antes de mais nada, né, fazer uma saudação toda especial à Marilda, a colega, a professora Marilda Silveira, né, que é doutora em Direito, né, professora lá do IDP e BDP, né, de Brasília, né, uma advogada conceituadíssima nos tribunais superiores e que veio se agregar a essa equipe de advogados que já vinha trabalhando na defesa dos interesses dos servidores, nessa Assembleia de Inconstitucionalidade, e veio qualificar ainda mais este grupo, sem dúvida nenhuma, uma contribuição importantíssima, não é, na atuação que a gente vinha desenvolvendo no Tribunal Federal. E gostaria também, Guilherme, antes de mais nada, referir um fato bastante curioso, né, que na data de ontem, o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal assinou uma nova resolução a respeito dos julgamentos em ambiente virtual. A gente até ontem comentava com o Rodrigo Valgas, e talvez nós tenhamos pego uma janela de pouca sorte, né, porque ainda há um movimento grande de parte da advocacia e dos professores de direito, né, dos doutrinadores, no sentido de demover o Supremo de manter essa regra do julgamento em ambiente virtual para todas as causas, né? Como eu expliquei ontem, falávamos ontem, ao invés de baixar uma resolução para que provisoriamente, durante a pandemia, pudesse haver o julgamento de toda espécie de causa no plenário virtual, o Supremo preferiu alterar o regimento interno de modo permanente, né, para possibilitar esse tipo de julgamento. E, por isso, talvez, comentando com o Rodrigo, imaginávamos que pudéssemos ter pego essa janela de menor sorte. Agora, com a resolução nova, essa resolução, se não me engano, número 675 da presidência do STF, esse prejuízo à nossa defesa parece que fica ainda mais evidenciado. Por quê? Porque, segundo a nova resolução, a partir da primeira ou da segunda sessão do mês de maio, da sessão eletrônica do mês de maio, mudam alguns critérios, né, alguns procedimentos desses julgamentos em plenário virtual que favorecerão a atuação dos advogados. Por exemplo, ao contrário do que acontece hoje, né, os votos terão de ser disponibilizados integralmente já no início da sessão de julgamento. O voto do relator, na sua íntegra, e conforme forem aparecendo os demais votos, também deverão ser disponibilizados.
para permitir que os advogados exatamente formulem, né, questões de ordem, etc., de modo que, infelizmente, não é, esta nossa ação direta de inconstitucionalidade foi pautada justamente nesse início de julgamentos em ambiente virtual, onde, sem dúvida nenhuma, o trabalho dos advogados ficou bastante prejudicado. Então, com essas observações iniciais é que eu gostaria de dar o meu boa tarde aos ouvintes, e agora também com a presença do nosso colega Luiz Magno, também advogado de atuação por amigos curi na causa, através da Associação de Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e que também é outro colega muito qualificado, advogado combativo, também ligado ao meio acadêmico, não é? E que foi com quem eu tive a grande satisfação de travar conhecimento pessoal e profissional nesta ação, mas já me considero, assim como da Marilda também, um fã do trabalho do Luiz Magno. Então, essas as observações iniciais aí, Guilherme. Bem, boa tarde, doutor Luiz Magno, obrigado por ter chegado aqui, a gente estava com um probleminha de conexão, mas agora parece que está tudo certo. A gente está fazendo os comentários iniciais e abordando principalmente agora, vamos passar ali para a doutora Marilda, essa questão da razoabilidade, né, que foi abordado no voto do relator, né, inicialmente, fez parte da sustentação oral que nós apresentamos, e depois também a questão da modulação dos efeitos. Mas antes de passar para a doutora Marilda, eu só vou dar um abraço aqui para todo mundo que está acompanhando a gente pelo Facebook, a Ângela Espíndola, ali de Palhoça, a Sheila de São Miguel do Oeste, a Loiri, todos os servidores do Judiciário, Rosemary, doutor Luciano, colega, Carvalho da Cunha, Marcos Brum, oficial de justiça, a Cátia Engel, o William Gidayal, o Amília Francisco, ali do Planalto, a Vilmarise, lá de Porto União. Boa tarde, gente, obrigado por vocês estarem aqui, todos os servidores acompanhando, e vou passar para a doutora Marilda, pode ser, professora, doutora Marilda, larga atuação no Supremo Tribunal Federal, também está conosco nessa empreitada. Obrigado, doutora Marilda, pela participação, queria ouvir a doutora um pouquinho. Então, boa tarde, gente. Antes de mais nada, queria agradecer pelo convite para estar aqui tratando disso, né, que é um tema tão importante, afeta diretamente a vida das pessoas. Eu entendo completamente a ansiedade de todo mundo, né? Todo mundo que tem uma situação dessa na vida fica concentrado e preocupado mesmo, é natural, né? Dizer que para mim foi uma honra somar esse grupo. Eu cheguei já, estava um grupo formado, um grupo forte, né? E qual advogado não gosta de trabalhar com um grupo tão qualificado como esse, né? Com o doutor Pedro Pita, com quem eu aprendi muito, Nossa Senhora, doutor César Luiz, com quem eu já trabalhei várias vezes, é um grande amigo, além de um grandíssimo advogado, Rodrigo Valgas. Foi um trabalho muito interessante e gratificante, sabe? Assim, uma coisa a gente pode ter certeza. Eu sei que isso não consola, porque a gente quer no final ganhar, e eu ainda acredito nisso. Mas vocês podem ter certeza que a gente fez absolutamente tudo que podia, até mais. Assim, foi uma luta bem grande para chegar até aqui, até chegar nesse ponto, né? E tira de pauta e volta para a pauta, e vai em ministro, volta em ministro, aquela peleja. Então, primeiro ponto, eu queria, antes de falar dessa questão da razoabilidade, dizer que, lamentavelmente, de fato, a gente pega uma janela que parece ruim, né? A gente também, dentro desse cenário ruim, fez tudo que podia, o ambiente do Supremo está um pouco inacessível por conta da questão da pandemia, mas, de uma forma ou outra, estão atendendo, dá mais trabalho, é uma peleja terrível, mas, de um jeito ou de outro, a gente chega, fala e acessa. Os ministros que estão com o pensamento formado não voltam atrás, né? Eles tinham tido despacho, o doutor Pedro foi alguns ministros, a gente sabe como é que funciona isso, por mais que a gente não concorde, cada um tem seu ponto de vista, né? E eu sempre fui uma crítica desse julgamento virtual, acho isso um absurdo mesmo, não será a primeira vez que direi isso, já disse em outras oportunidades, isso para mim é uma construção que chega próximo de um julgamento secreto. Não é só porque dificulta o trabalho do advogado, ele inviabiliza o exercício do contraditório, o Ministério Público não fala, você não tem ordem de sustentação oral, então você não fala antes do seu adversário, você não tem como pedir questão de fato,
e nem suscitar alguma nulidade. Você não sabe quais são os argumentos colocados, os ministros não dialogam entre os seus argumentos, que é o que acontece no julgamento, e o contraditório é isso, assim, não é você chegar, colocar a sua posição e o pau quebre depois, não quero saber o que o outro está falando, né? Isso não é julgamento, isso é cada um dando sua opinião sobre uma coisa como se isso não fosse afetar a vida das pessoas, né? E o Supremo fazer isso é muito grave, porque gera uma quebra de confiança, e o Estado é uma ficção, o direito não existe, né? O direito é inventado, a gente inventou isso daqui. Se as pessoas perderem a confiança nisso que a gente inventou e que envolve o Supremo como um órgão último de proteção dos direitos fundamentais, pode fechar a porta e apagar a luz. E é nesse caminho que a gente está. As pessoas não podem perder confiança nisso, né? Elas têm que continuar acreditando que aquele órgão máximo ali é o último e o melhor para tomar a decisão final. Eu fico feliz de ver que abaixo-assinado não bota medo só em professor, né? Porque a gente, quando recebe um abaixo-assinado sendo professor, quase morre. Quando eu comecei a dar aula, o meu maior medo da vida era receber um abaixo-assinado. E, pelo menos, algum efeito que esse abaixo-assinado teve, que foi o ministro Toffoli, retrocedeu um pouco nessa perspectiva, porque antes disso tudo começar, o julgamento virtual era um lançamento na movimentação processual só com resultado final, o que ainda acontece no TSE, embora a gente também esteja lá pelejando para isso não acontecer mais lá, mas lá ainda é só o lançamento do resultado no final, embora a gente ache que nessa circunstância que está muito ruim, acreditem, tem lugar que está pior, mas eu de fato acredito que as coisas tendem a melhorar. E acho que o julgamento ainda está no meio, né? Ainda tem coisas para acontecer. Eu acho que só acaba quando termina mesmo. Tem muitos ministros que só analisam na sexta-feira, e que se forem pedir destaque, isso acontece na sexta-feira. Tem vários julgamentos em plenário virtual, e só 2, entre eles o nosso, ainda não tem lançamento de todos os votos, então é porque é um caso complexo mesmo, os ministros reconhecem isso. Então, acho que o primeiro ponto é esse, assim, não é o melhor cenário de julgamento virtual, não é mesmo, mas para tudo nessa vida dá-se um jeito. Com relação a essa questão da proporcionalidade, acho que esse é um ponto muito importante, eu lamento realmente que o Supremo não leve isso para julgamento, no plenário candidato, porque essa questão da razoabilidade, ela está vinculada a um tema que é maior, que é o do que o ministro Alexandre chamou de comportamento contraditório do legislativo, um negócio que não existe. O legislativo não pode se vincular a uma posição do passado, né? Você imagina, se fosse assim, a gente não teria nunca libertação dos escravos, não se mudaria regime jurídico de servidor e carreira. A gente não pode repensar mais a condição das pessoas no passado, isso não existe. Veja, o que ele está dizendo que a estabilidade financeira faz, que é retroagir e olhar para o passado, é o que todo mundo faz quando contrata alguém. É olhar o currículo das pessoas, né? E exercer cargo comissionado faz parte da história das pessoas e agrega aquela formação de quem está desempenhando essa função. Isso dá uma impressão ruim por conta do apostilamento do passado, né? Que era aquele fato que agregava indistintamente toda a remuneração para quem desempenhava cargo comissionado. É por isso que a razoabilidade é tão importante aqui. Porque quando a gente olha para o passado e vê lá o currículo da pessoa, e dentro desse currículo tem tanto o decurso do tempo como o cargo comissionado, o Supremo decidiu que a gente tem que colocar parâmetros nisso, para que essa análise curricular não seja irrazoável e não leve ao extremo que é o sujeito ficou lá um dia, sentou na cadeira e levou toda a remuneração do cargo comissionado que ele ocupou por um período bem pequeno, né? Mas não é esse o caso. A gente está aqui olhando para trás, como faz quem ganha quinquênio, quem faz anuênio, quem entra e precisa atender a requisitos de ingresso, né? E esses requisitos de concessão dessa estabilização financeira, eles não são nem sequer parecidos com aqueles do passado, né? Que foram estabelecidos até 1990. Não é à toa que o recorte é 91. Justamente para não pegar aquele período do passado onde existia já uma estabilização financeira que foi reconhecida constitucional pelo Supremo, que é uma coisa absurdamente bizarra, né? Você tem critérios muito mais rigorosos e drásticos que foram considerados constitucionais no passado, e agora, quando o legislativo repensa esses critérios, recoloca esses critérios
com justificativa contextual, que ainda que o Legislativo pudesse dar explicação para o Supremo, essa explicação existiria. Quer dizer, por que você pensou isso agora? Tá bom, vou te explicar. Eu pensei isso agora porque existe uma reforma constitucional, que foi a reforma administrativa. E depois disso, os cargos comissionados passaram a ser só de direção, chefia e assessoramento. Tem razões para isso. Não foi assim, te dei estabilização financeira, não aconteceu nada, agora voltei com isso. Ainda que o legislador devesse essa satisfação, coisa que ele não deve, né? Quem faz a análise contextual é o legislador. Então, eu não tenho a menor dúvida, eu estou assim, convencidíssima, se a gente perder, eu não aceito, mas ainda tem muita coisa para discutir, assim. Ainda tem embates declaratórios, a gente veja, agora há pouco o Supremo voltou a discutir essa questão das pensões dos ex-governadores, e depois de julgar 20 casos, eles voltaram a discutir a modulação dos efeitos, porque as pessoas que recebem têm 93 anos, assim, como é que essas pessoas vão voltar para o mercado de trabalho, né? Mesmo todo mundo falando, isso é inconstitucional, mas inconstitucionalidade é um pressuposto da modulação de efeitos, né? Tem que ser inconstitucional para ter modulação de efeitos, então a gente não estava nem discutindo isso daqui. Para concluir que eu estou muito convencida de que não existe, número um, essa questão de vedação de comportamento contraditório para o legislativo, isso sim é inconstitucional, o legislativo tem discricionariedade para poder fazer o debate dentro dos limites da Constituição e ele não se vincula ao passado, graças a Deus, porque se vinculasse ao passado, a gente ia retroceder como sociedade. E dentro dos parâmetros que ele escolheu, não existe razoabilidade nenhuma. A gente tem uma espécie de pedágio, a gente tem um limite temporal, que é esse, que vai só até o momento em que a estabilização financeira aconteceu, tem percentuais de incidência que incidem sobre a carreira, são vários requisitos que fazem com que esses critérios escolhidos sejam proporcionais e que afastam essa pretensão de inconstitucionalidade. Excelente, doutora Maria. Acho que não poderia ouvir uma explicação melhor. Você tem que convencer, né? Nesse ponto, está bem claro, né? E aí, tentando falar um pouco a língua dos servidores, o legislativo, ele pode fazer a legislação do modo como ele bem entender, no fim das contas, se respeitar a Constituição, né? Então, me parece que é esse o caso, né? Agora eu queria ouvir um pouquinho do doutor Luiz Magno, porque a gente está falando de modulação dos efeitos, as pessoas falam muito de modulação dos efeitos, mas como a doutora Marilda lembrou, doutor Luiz Magno, boa tarde, obrigado novamente por estar aqui conosco, primeiramente, né? Mas antes essa questão da modulação dos efeitos é interessante porque ela só vai existir se existir a declaração com maioria aí de votos do Supremo Tribunal Federal de inconstitucionalidade, né? Então é uma etapa posterior. A gente primeiro está brigando pela constitucionalidade dentro de tudo aquilo que a gente já colocou nos autos. Mas, mesmo assim, se for considerado inconstitucional, existe essa modulação, né? Queria ouvir o doutor um pouquinho sobre isso. Prazer revê-lo. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Pita. Boa tarde, doutora Marilda. É uma satisfação, uma honra muito grande estar nessa live, participar desse debate. Primeiramente, peço, como já foi colado pelos colegas, de fato, foi uma tropa de elite em que teve um profundo aprendizado. Em dois momentos diferentes desse processo, nós sentamos juntos, discutimos tese, estruturamos estratégias argumentativas, dividimos trabalho, coisa que eu nunca participei em nenhum episódio semelhante, com profissionais tão distintos, tão qualificados e que discutissem estratégia persuasiva diferenciada. Eu acho que, de fato, foi uma experiência única até o presente e que de profundo aprendizado, o que nos deixa também, nesse cenário, um pouco mais felizes de que fizemos absolutamente mais do que estava ao nosso alcance. Todo o esforço concatenado de articulação com os ministros, de memoriais, de tentar reconstruir os argumentos à medida em que as questões foram sendo colocadas à prova pelas pessoas com quem conversávamos nesse processo, eu acho que foi um trabalho, de fato, digno de lote e de muito aprendizado. Antes de falar, Guilherme, sobre a questão da modulação, eu acho que também um aspecto muito importante, que foi também discutido por nós, é de que, para além desse elemento bizarro que a doutora Marilda nos apresenta de vedação de comportamento contraditório, que é uma invencionice nesse processo, na verdade, nunca isso foi cogitado anteriormente, pelos efeitos paralisantes pernósticos, que foram claramente apresentados pela doutora Marilda,
Mas tem um outro fator que é extremamente relevante, é que, paradoxalmente, o próprio ministro reconhece de que cada um dos órgãos possui competência para poder desencadear um procedimento próprio para regular normas do seu pessoal, porque reconhece que cada órgão constitucional tem essa autonomia para discutir uma política de pessoal. E justamente porque reconhece que existe essa autonomia constitucional para definir a sua política, estabelecer seus critérios de incentivo, de promoção a esse aperfeiçoamento, é que nasce, que se retoma a questão da estabilidade financeira em Santa Catarina. Mas tem até um fator mais significativo nesse contexto. Por quê? Porque a própria lei catarinense pretérita refogada, antes da sua revogação, foi afirmada a sua constitucionalidade pelo Supremo. Portanto, quando os órgãos constitucionais eles enfrentaram a matéria e retomaram esse instituto com balizamentos muito mais razoáveis do que foi o regramento originalmente apresentado, o fizeram com base em um pronunciamento prévio do Supremo, que reconhece que essa norma é legítima, que esse tipo de norma é legítima. E parece, portanto, que a gente tem uma dupla situação de ofensa à boa-fé e à confiança objetiva na administração pública e no próprio Poder Judiciário. Porque quando esses órgãos decidiram enfrentar a matéria, depois da reforma administrativa de 98, o que eles o fizeram com base num pronunciamento de segurança do Supremo Tribunal Federal que reafirma a possibilidade e a constitucionalidade de normas dessa natureza. Então esse é um elemento que também foi trabalhado nos memoriais, também foram trabalhadas nas citações orais, que isso nos parece extremamente relevante. E além disso, o Estado ele parte de uma falsa premissa, o Executivo parte de uma falsa premissa, porque a sistemática catarinense é de duodécimos, fazendo com que eventual alteração nessa composição, na soma final dos gastos que são feitos pelo Executivo, essa soma não impacta em absolutamente nada o limite do Poder Executivo em razão da forma como é feita a distribuição de recursos e a fatia dos recursos para os órgãos constitucionais em Santa Catarina. Portanto, o argumento de prejuízo ao Executivo por conta de um limite de LRF fixada pelo Estado, ele não é atingido, não é afetado substancialmente por conta de uma decisão dessa natureza. Então, isso só reforça também com outro viés técnico, uma outra nuance apontado pelo próprio Tribunal de Contas do Estado, enquanto órgão que se manifestou nesses autos, apontando essa peculiaridade de Santa Catarina, que faz com que um argumento de convencimento que foi usado na inicial pelo Executivo Estadual, ele é um falso argumento, porque ele é baseado em uma falsa premissa. Pois então, feita essa consideração sobre o conteúdo, que só vai em reforço à convicção pessoal de nós, enquanto procuradores, na qualidade dessa tese e na sua sustentabilidade plena, portanto, em nenhum momento qualquer um desses advogados desistiu de lutar pela declaração da constitucionalidade integral desses dispositivos, porque estamos absolutamente convencidos de que todos os seus regramentos são perfeitamente compatíveis com a ordem constitucional e proporcionais na forma como estabelecer esses critérios. Então, mas o passo subsequente, como bem apontou a própria doutora Marilda, é de que, numa eventualidade, ou seja, caso se mantenha o critério fixado, apontado pelo ministro relator, na sua cautelar, que todos os senhores conhecem, e de que seja mantida essa inconstitucionalidade parcial, é possível fazer aquilo que se costuma chamar de modulação dos efeitos. Essa é uma possibilidade, é uma técnica decisória que, em verdade, tenta mitigar os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade. Por quê? Porque parte do pressuposto de que quando você tem uma lei e essa lei é inconstitucional, ela não poderia ter produzido nenhum tipo de efeito. Portanto, toda vez que você declara e reconhece no plano da validade de uma norma, ou seja, quando você aprecia em abstrato se a lei é compatível ou não com a Constituição, qual é a consequência, digamos assim, natural dessa manifestação? É que tudo aquilo que a norma produziu de efeito, a rigor não deveria ter produzido. Então, devem ser desconstituídos os efeitos que a norma teria produzido, porque, afinal de contas, ela violou a Constituição. Então, essa é a lógica natural, digamos assim, da forma como se construiu essa sistemática de controle de constitucionalidade que remonta lá ao século XIX, quando nasce o controle de constitucionalidade. Acontece que essa situação gera uma série de paradoxos, e alguns deles justamente porque acontecem situações como a nossa, inclusive, em que o pronúncio de inconstitucionalidade acontece muitos anos depois da edição desses atos normativos impugnados.
Então, o primeiro deles, 95 até 2014, nós temos um tempo significativo entre 2020 em que há essa pronúncia de inconstitucionalidade. E por esta razão, é muito frequente que se leve em conta, quando se uma coisa é discutir se a lei, no abstrato, se ela está compatível ou não com a Constituição. E dizer que, olha, doravante, eu não posso mais reconhecer como válidos os efeitos que essa lei estaria apta a produzir. Então, a declaração de inconstitucionalidade, como regra geral, pelo menos para frente, tem que valer. Porque se eu reconheço que essa norma é inconstitucional, eu reconheço que ela não poderia produzir efeitos. Mas, muitas vezes, quando você vai aplicar essa lógica de desconstituição de tudo aquilo que já aconteceu no passado, eu gero uma série, às vezes, de ofensas mais graves à própria Constituição. E é justamente por conta dessas ofensas mais graves à Constituição, que podem acontecer em razão dessa desconstituição dos efeitos pretéritos, desta declaração, é que então a STF pode modular os efeitos. E essa modulação dos efeitos ela pode ser feita das mais variadas formas. E, substancialmente, aquilo que foi, digamos assim, requerido. No direito, nós temos o juridiquês que fala assim, ad argumentando tanto, ou seja, se tudo aquilo que a gente defendeu até agora não foi suficiente para convencer o Supremo de que a lei tem que ser declarada totalmente constitucional, ainda assim, se isso não for suficiente, há de se preservar as situações consolidadas até a edição da decisão que reconheça a sua constitucionalidade. Ou seja, você pode estabelecer outros marcos temporais ou outras condições que possam preservar a segurança jurídica, preservar a boa-fé objetiva e a confiança afirmada em uma lei que foi produzida com base em entendimento do Supremo acerca da sua constitucionalidade, já lhes disse anteriormente, e que por esta razão fez com que vários cidadãos, indivíduos, atuassem em conformidade com a expectativa de que essa decisão ela teria um caráter de definitividade, porque foi ancorada na lei, uma lei em que, em outros termos, o STF anteriormente tinha dito que ela era constitucional e passei, portanto, a atuar, a estruturar o meu comportamento como cidadão, enquanto servidor público, baseado nas expectativas criadas em razão dessa lei. É por esta razão, portanto, que a gente pede, nesse jeito, né, de se tudo isso que foi utilizado não foi suficiente para convencer os ministros acerca da constitucionalidade da lei, portanto, que se estabeleça um marco temporal, que esse efeito de invalidação da norma, ele passe a produzir um marco, ou seja, que os efeitos só sejam dos atos praticados ou a impossibilidade de novas agregações, novos apostilamentos de reconhecimento desse período pretérito sejam feitos desde, então, a decisão proferida pelo Supremo. É nesse sentido que foi formulado os requerimentos por parte dos nossos colegas e que também foi apresentado na sustentação oral que foi apresentada nesse processo virtual. Eu acho que essas são as considerações que eu gostaria de fazer inicialmente. Guilherme, coloca à disposição de você, dos demais colegas, para continuar interagindo e dialogando em relação a esse tema. Excelente, doutor Luiz Magno, muito obrigado. Queria ouvir um pouquinho do doutor Pedro Pita, nesses dois pontos que a gente tratou inicialmente, né? Esse comportamento contraditório legislativo, que a doutora Marilda colocou, que foi abordado pelo ministro Alexandre de Moraes, de acordo com a sustentação da Procuradoria-Geral do Estado, não tem muito cabimento isso, né? Eu posso falar que eu estou isento, né? Parece que o ministro Alexandre de Moraes não gosta muito de servidor público e arrumou um atalho aqui, né? Então, você vê que foi respeitado lá atrás, quando foi declarada constitucional, o doutor Luiz Magno trouxe isso, dizendo que foi declarada constitucional a norma lá atrás e todas as pessoas programaram a sua vida de acordo com a legislação posta, né? São milhares de famílias aí afetadas, então, todos de acordo com o que foi aprovado devidamente pelo processo legislativo, sem nenhum problema de iniciativa de lei, todos os órgãos enviaram, e são mais de 10 anos aí, pelo menos no caso do Judiciário, quando a lei foi criada em 2010, que todos programaram as suas vidas a partir disso, em concessões regulares, que foram, no caso dos aposentados, referendadas pelo Tribunal de Contas, inclusive, né? E mesmo assim, vários anos depois, você tem essa argumentação que está aí colocada pelo ministro relator. E que ontem, eu queria que o doutor Pedro comentasse um pouquinho, ontem a gente teve um outro ministro aí acompanhando o voto do relator, né? Então a gente, em tese, no nosso placar aí, são 2-0 contra,
mas a gente espera aí reverter, porque o julgamento ainda tem mais esse tempinho para finalizar aí dos outros ministros para se manifestarem, né, doutor Pedro? Exato. Guilherme, em primeiro lugar, não de fato, na noite de ontem, na virada da noite de quarta para quinta-feira, o ministro Edson Fachin manifestou concordância com o voto do relator. De certo modo, era um resultado esperado, né? Eu tenho a impressão que o Magno estava naquela audiência junto com o Rodrigo Valgas, eu e os procuradores da Assembleia. Não lembro se a Marilda especificamente estava nessa, mas nós tivemos uma audiência com o ministro Fachin, em que ele chamou a assessora encarregada da análise desse processo, para acompanhar também essa audiência, e o tom da conversa com o ministro foi bastante razoável, mas a sinalização de parte da assessoria realmente nos deixou bastante preocupados, a nós que estávamos nessa audiência. Então, nesse sentido, o voto do Fachin era um daqueles votos, digamos assim, mais difíceis de serem obtidos na avaliação que já se tinha. Ainda faltam 9 ministros, é isso que é importante que nós pensemos, não é? Falta o pronunciamento de 9 deles. Antes de passar também a esse aspecto que tu pediu para mencionar, eu quero reforçar um ponto destacado pela Marilda, não é? Ela não disse desse modo, mas eu vou me permitir dizê-lo. Ela diz que confia por conta da argumentação, etc. e tal. Eu vou dizer isso de um modo diferente, Marilda. Na minha opinião, nós não podemos, se os nossos argumentos todos forem conhecidos, analisados, sopesados, nós não temos como perder essa ação. Por quê? Porque a tese que parece que está sendo mantida pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi a tese que ele sustentou no voto da medida, ou na decisão que concedeu a medida cautelar, essa argumentação foi rebatida, não é, com sobras pelas petições, pelas sustentações orais que foram formuladas pelos amici curiae, pela Assembleia Legislativa. Então, evidentemente, isso nos leva àquele outro ponto. Se não houver um julgamento de improcedência, um julgamento a nosso favor, é porque a nossa argumentação não terá sido devidamente e completamente considerada. Ou seja, isso nos levará necessariamente a embargos declaratórios para que o conjunto da causa, das questões jurídicas já levantadas, seja devidamente analisado. Com relação àquilo que dizia o Luiz Magno, não é, digamos, de um comportamento contraditório, não apenas do juiz que vem a nos julgar, mas de uma contradição do próprio Poder Executivo, que deve ser levado em consideração no momento do julgamento, talvez pelo menos para a modulação dos efeitos, né? A demora no próprio ajuizamento da ação de inconstitucionalidade. As primeiras normas que reinstituíram a estabilidade financeira em Santa Catarina são do início dos anos 2000. E o ajuizamento se dá apenas de 2016 para 2017, ou 2015 para 2016, ao cair das luzes daquele ano no judiciário. Portanto, mais de uma década após a vigência dessas normas, o que reforça ainda mais o aspecto da legítima confiança, não é, dos beneficiários e da necessidade de assegurar, de algum modo, a proteção dessas situações jurídicas que foram constituídas enquanto a lei produziu seus efeitos, mesmo que ela venha a ser posteriormente declarada inconstitucional. E mais, no sentido da modulação de efeito, né? Eu não quero me alongar demais, porque eu já participei, volto a dizer, dos outros 2 encontros, mas apenas
para lembrar que a ideia de modulação de efeitos, que antes era uma exceção no direito brasileiro, a partir da lei de introdução, né, da lei de interpretação de normas, né, do direito brasileiro, a famosa LIND, e também do CPC de 2015, passa a ser verdadeiramente a regra, sempre que haja uma modificação de entendimento a respeito de determinado tema. Ou seja, se antes, e isso constava lá na lei da ação direta de inconstitucionalidade, né? Se antes a modulação era apenas uma exceção admitida em determinadas circunstâncias, hoje, não é, as leis do país recomendam, quando não determinam, que os julgadores, ao adotarem decisões que possam afetar justamente essa expectativa legítima ou situações constituídas a tempo, não é, que eles, de fato, modulem efeitos. Antes de passar para a doutora Marilda, eu só vou dar uma boa tarde aqui para quem está acompanhando a gente pelo Facebook, o Luciano Dutra, nosso colega do TJ, o Daí Zanck, do Ministério Público, representa a Associação dos Servidores, nosso colega Murilo, aqui da capital, a Nedi, lá de São Miguel do Oeste. Muito obrigado, gente, por vocês estarem aqui, a Cátia, Engel, a Fábia, nossa colega do Justo, a Silvia, a parabenizando aqui a doutora Marilda, a Silvia, muito esclarecedor o parecer, doutora Marilda, está dando os parabéns, a Marinês, o Johnny de Florianópolis, e estamos aqui com a Gisele Marques, também nossa colega do Sinjusc, o Alexandre Fernandes. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, compartilhem aí com o pessoal, para que cada vez mais colegas tenham acesso à discussão. Doutora Marilda, dentro do que foi colocado, e situando isso no voto, né, no dispositivo que foi divulgado aí do voto do relator, ele fez ali um acréscimo ou um ajuste com relação aos aposentados, né? E queria que a doutora comentasse um pouquinho sobre isso, dentro dessa característica da razoabilidade, proporcionalidade, claro, e também que me parece, pelo menos lendo ali essa minuta que foi extraído do dispositivo do voto, que ele não declara a lei integralmente constitucional, né, no nosso caso. Ele usa apenas alguns dispositivos para declarar esses dispositivos inconstitucionais, justamente esses que a doutora tinha falado, que tratam aí dos fatos pretéritos, né, a doutora fez uma metáfora muito boa, que eu achei, do currículo, né. Então, eu queria que a doutora comentasse um pouco mais sobre isso, por favor. De alguma coisa, né? O Supremo não declara a inconstitucionalidade da lei inteira. É muito raro isso acontecer. Ele declara a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados. Então, foi isso que ele fez. Ele declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados. O que acontece é que, quando ele deferiu a liminar e depois, em parte, modificou a decisão, ele tinha preservado, parecia, né, o direito dos aposentados, e a gente imaginava que houvesse, no próprio voto dele, alguma já modulação antecedente. É verdade que é comum nos julgamentos do Supremo, primeiro os ministros decidirem se eles declaram a constitucionalidade ou não, e só depois, no plenário, eles votarem a modulação de efeitos. Então, essa era uma expectativa nossa, não era uma expectativa da realidade, né? Porque no julgamento presencial, quando termina os votos, você já sabe se ganhou ou se perdeu, dá para, no mesmo julgamento, passar para modulação de efeitos. Isso não é possível no julgamento virtual, né? No julgamento virtual, acaba, eles dão os votos, ninguém fala assim, opa, então agora vamos começar a votar aqui a modulação. Não dá. Então, é preciso que tenha embarques declaratórios para começar a julgar a modulação depois. Como ele declarou a inconstitucionalidade e não fez nenhuma ressalva, isso significa que ele não preservou o direito de ninguém. Certamente, embora isso não esteja colocado lá, é jurisprudência pacífica reiterada do Supremo, do mundo, das galáxias, que ninguém devolve dinheiro em hipótese alguma quando recebe de boa fé. Então, nesse caso que eu citei agora, que foi um dos últimos... Não, do jeito que a coisa está andando, até o óbvio Lulante a gente tem que reiterar, né? Porque nada, se a cadeira me falar oi, eu respondo na hora.
Mas, nesses casos de devolução de recursos, não, veja, o Supremo discutiu isso agora há um mês e meio atrás, nesse caso também da pensão dos ex-governadores, e até nesse que a jurisprudência suprema era reiterada pela inconstitucionalidade, eles decidiram que não existe hipótese pela primeira vez, inclusive, eles modularam efeitos no caso assim, para dizer que não tem devolução de dinheiro. Então, isso não existe, né, com relação a isso, pode ficar tranquilo. Que é uma forma de modulação. Embora seja óbvio, o Supremo certamente fará isso nesse caso e vai decidir assim, para que não comecem as ações individuais, o Ministério Público naquele lugar que o povo é chato, ou o próprio órgão, o cara fica com medo de responder perante o Tribunal de Contas, começa aquela chateação e o sujeito tem que contratar de novo outro advogado para se defender do que é óbvio, né? Para não dar esse trabalho nem para o judiciário, essa modulação ela é esperada e certa, né? A outra que não é tão certa, que é debatida, que é o que a gente está discutindo aqui, né? É até onde vai o direito de permanecer com as vantagens que já foram concedidas até aqui, né? O Supremo, para outros casos, e um dos casos mais famosos é dos servidores de Minas Gerais, que eles foram estabilizados ou por emenda constitucional da Constituição Mineira, ou inclusive por resolução. Em Minas, o pessoal é tão corajoso que eles estabilizavam as pessoas por decreto, assim. O sujeito entrou antes da Constituição, não fez concurso, fez nada, fazia um decreto que estabilizava a pessoa, certo? Para cada coisa que até Deus cuidava. Mas veja, até num caso desse, que desafia o absurdo, né? Vamos ser franco, o Supremo modulou os efeitos para preservar os direitos já adquiridos por quem estava aposentado. E por quê? Porque hoje não faz grande diferença, mas no passado fazia. O regime jurídico de aposentadoria no regime próprio é só para quem tem cargo efetivo. Então, a pessoa estava lá a vida inteira crendo que ia aposentar no regime próprio, de repente chegava com o INSS e pregava na cara dela. Você imagina? A pessoa se aposentando com regime integral no regime próprio um dia, amanhã ela está no INSS recebendo o teto do INSS. E nesses casos, o Supremo resguardou os efeitos do passado e garantiu uma efetividade por decreto ou por emenda constitucional de alguém que nem concurso fez. E esse caso foi tão paradigmático que foi a primeira vez que o Supremo levou uma situação dessa, fez acordo na presidência do STJ, esse acordo da presidência do STJ do Estado com o INSS foi homologado no Supremo. O que eu quero dizer com isso? Veja, a situação dos aposentados, ela reiteradamente vem sendo preservada no âmbito do Supremo. Então, esse é um caso que ele é um pouco diferente dos demais. Eu sei que o número de aposentados não é tão grande quanto quem está na ativa, mas é uma situação que é relativamente mais tranquila de se defender pelos precedentes. Com relação aos demais, também existem precedentes que resguardam a situação do que foi assegurado durante a vigência da norma. O que o Supremo costuma fazer com isso, nesses casos em que ele assegura, é transformar esse valor que foi concedido em VPNI, né? Separa aquele pedacinho e fica agregado na remuneração da pessoa. Colocando essas alternativas, qual que é a conclusão? É que existe ainda, nessa esfera de modulação, e aqui a gente está partindo do pressuposto que deu uma zebra, né? Perdendo. Então, agora vamos ver como é que faz para poder discutir o que sobra. É que ainda tem muitas linhas de discussão, mesmo se der uma zebra no final, né? Se acabar ruim, não termina. Eu ainda não acredito nisso, viu? Eu só acho que acaba quando termina, ainda acredito no pedido de destaque, se não houver maioria a nosso favor. Mas, se dessa zebra, no final ainda tem muita discussão sobre isso para se fazer. Obrigado, doutora Marilda. Importante essa questão do destaque, queria que o doutor Luiz Magno comentasse, ainda que ele pontuou no início, é que nós fizemos pelas defesas todas as tentações orais, os memoriais, os pedidos de destaque, e também foi feito um pedido para julgamento presencial que acabou sendo indeferido. Mas durante o julgamento, que ainda não acabou, esses destaques ainda estão sendo despachados com os ministros, né, para que eles realmente possam pedir esse destaque que a gente espera, e aí sim levar um julgamento com outro patamar, que como o doutor Pedro colocou ali um pouco antes da doutora falar, que analisem mesmo os argumentos da defesa, que são muito consistentes, e que se forem devidamente analisados, certamente vão ser declarados esses dispositivos constitucionais. É isso mesmo, doutor Luiz Magno? Exatamente. E eu acho que a gente tem o jogo só termina quando acaba.
E eu acho que é sintomático o fato de só ter uma única manifestação, justamente porque existe um trabalho sendo significativamente feito para que não entre, digamos assim, na vala comum da aprovação, da vala comum de acompanhamento do relator, como via de regra tem sido os plenários virtuais até aqui. Isso nos dá ainda bastante esperança de que a gente efetivamente tenha alguma surpresa positiva no sentido do destaque, porque essas conversas, esses esforços, esse envio de memoriais para além do processo foram sistemáticos ao longo desta última semana. Sobre a questão ainda dos aspectos que podem ser considerados para fins de modulação, tem ainda duas situações que também são objetos de proteção em outros contextos, que dizem respeito a dois aspectos. O primeiro, que existem situações em que o direito está protegido por sentença judicial transitada em julgado, inclusive com manifestação do próprio Supremo. A questão ela era controvertida quanto à possibilidade de que eu poderia, por exemplo, quando estava antes de ser servidor efetivo, se eu poderia trazer o cargo comissionado para fins de efetivação. E o Judiciário Catarinense, com manifestação favorável do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal, já havia reconhecido essa possibilidade paradoxalmente. Então, há decisões com trânsito em julgado que reconhecem isso até para outras situações que são, em tese, mais controvertidas do que estamos discutindo nesse processo, nessa ADI especificamente. E um segundo fator também, que é muito importante, é que existe um reconhecimento de que existe uma prescrição administrativa para que o administrativo possa revisar seus próprios atos. Então, o ato de concessão desse benefício, ele é um ato administrativo completo, em que ele se materializa e que só pode ser requerido quando o servidor deixa a função administrativa e postula e requer administrativamente a possibilidade de averbação dessa VPNI, da estabilidade financeira. E, ao fazer isso, a própria administração tem um tempo, e um tempo fixado por lei, para o que visa sempre proteger a expectativa, a boa-fé objetiva, a proteção da confiança, que é de 5 anos de prescrição administrativa. Então, em outros contextos também há precedentes do Supremo que reconhecem que esse é um limite que impediria, eventualmente, que essa manifestação numa ação direta de constitucionalidade pudesse impactar para trás. Portanto, isso só vem a somar aquilo que a doutora Marilda apresentou, que numa hipótese residual de perdermos nessa empreitada, há um conjunto muito grande de debates a serem feitas em sede de embargos declaratórios no que diz respeito às modulações dos efeitos. E, obviamente, sobretudo, para que seja reapresentado aquilo que efetivamente não foi discutido, como o doutor Pedro Pita acabou de apresentar. Para não ser conhecido, para ser indeferido essa lei, é porque efetivamente alguns argumentos não foram enfrentados. É impressionante como, ouvindo vocês, eu fico bem mais confiante que a gente vai ganhar, porque dá para ter noção da consistência da nossa argumentação e do trabalho que foi feito, né? Doutor Pedro, passando para o senhor, alguma coisa a acrescentar? O Guilherme, nós já estamos aí nos aproximando, né, do teto de 1 hora que nos havíamos proposto. Eu só gostaria de reiterar aqui o agradecimento aos colegas, né, que compareceram hoje aqui para conversar conosco, né, reiterar também a minha satisfação de estar, né, ainda não é de ter estado, mas de estar ombreando com eles na defesa dos interesses dos servidores. O Luiz foi muito feliz quando mencionou, não é, a harmonia, não é, a sinergia que houve e que continua havendo entre o trabalho de todos, né, que se manifestou tanto na elaboração de memoriais conjuntos, quanto lá atrás, há alguns anos atrás, no escritório do César Brito, não é, na definição de estratégias a serem adotadas conjuntamente no enfrentamento dessa causa, passa pelas sustentações orais, com divisão de temas, de modo que nós temos a convicção, não é, Luiz, de que o trabalho foi desenvolvido do melhor modo que estava ao nosso alcance, sem dúvida nenhuma. Não é? E, por isso, podemos, né, até o último minuto, né, confiar em que, sendo devidamente analisadas as nossas ponderações, os nossos argumentos, né, de que saiamos vitoriosos. Temos até a meia-noite de hoje
para que os ministros considerem efetivamente aquilo que foi discutido nesse processo, foi levado ao conhecimento deles, o que teria, em condições normais de temperatura e pressão, não é, que nos conduziam à vitória nesse processo. Então, eu deixo aqui uma saudação ao Luiz Magno, à Marilda Silveira e a todos aqueles que nos acompanharam nessa semana de avaliações aí sobre o julgamento da ADI 5441. Estaremos certamente aqui a partir de amanhã ou da próxima segunda-feira também comentando o resultado desse julgamento e os próximos passos que eventualmente sejam necessários para a defesa dos direitos e dos interesses dos servidores de Santa Catarina. Doutora Marilda, acho que caiu ali, mas conseguiu voltar, né? Já ficou um pouco assustada aqui, ainda bem que ela conseguiu voltar. Então, vou deixar vocês trabalharem, mas queria que doutor Luiz Magno, doutora Marilda, começar primeiro pela doutora Marilda, colocasse assim, as considerações finais para os nossos servidores a respeito desse julgamento. Mas antes disso, só vou mandar mais aqui um abraço para a Cátia, o Luizinho, que está acompanhando a gente pelo Facebook, a Rose, a Tere, lá de São Miguel do Oeste, o Alexandre também, e o doutor Rodrigo Valgas, grande doutor Rodrigo Valgas, está aqui nos acompanhando, esteve aqui ontem conosco também, com muita propriedade, abordando esse tema da VPNI. Então, doutora Marilda, muito obrigado, realmente, de coração. Aqui a gente abraça de longe, né, por estarem conosco nessa. É esclarecedor e é muito bom ter a senhora conosco na defesa. Então, passo para as considerações finais, que a senhora queira acrescentar alguma coisa que a gente não tenha abordado, enfim, fica à vontade para falar com a senhora preferir. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com um grupo tão rico, dizer que poucas vezes a gente está numa causa que acredita tanto quanto essa. Todos os advogados envolvidos acreditam muito nessa causa, trabalharam muito para isso. Dizer que a gente compreende a aflição de vocês, de verdade. Passar uma semana de julgamento é terrível, parece que o negócio morre todo dia, né? Igual ficar uma semana no velório, é uma tristeza, o julgamento já dura horas, já é uma aflição, imagina um negócio dura uma semana. Mas a gente tem que olhar também pelo lado positivo, isso dá para a gente o tempo de ir vendo como as coisas vão acontecendo e tentar interferir nisso, né? Vocês ficarem tranquilos com relação ao fato de que a gente continua fazendo tudo que pode, ainda tem uma expectativa de ter um pedido de destaque e levar isso para o plenário. E antes disso, né, se isso não acontecer, de ganhar mesmo, não é à toa que ainda não tem os votos lançados, é porque o caso é complexo, os ministros estão debatendo, que é um excelente sinal. Em casos simples, esses votos são lançados de uma vez só. Isso não aconteceu nesse caso, né? Se isso não acontecer, der uma zebra no final, vamos imaginar, ainda tem muito chão pela frente, tem um julgamento que não é só de modulação de efeitos, né? Ainda a gente tem a oportunidade de levar para o plenário outros debates e que todas as teses, são várias teses, a gente fez um memorial, imagino que vocês tenham recebido, cada um elaborou uma parte, tentando reduzir ao máximo o conteúdo e densificar aquilo para poder entregar para os ministros um memorial pequeno que contivesse tudo. Então, cada um se esforçou muito. Dividir esse trabalho entre todas as pessoas também não é fácil, né? Fazer essa divisão de trabalho. E cada um se esforçou o máximo para poder chegar nisso. Eu vou reiterar, acredito muito na tese e, como o Luiz disse, só acaba quando termina. Eu sou partidária disso na vida e no direito. Não vai ser agora que vai ser diferente. Então, mantenham a confiança. A confiança, sei que não é um período fácil, né? Para ter mais um problema, um pratinho para rodar, mas a vida é assim. Minha mãe sempre me falou, a vida não para a gente resolver problema. Tem que colocar mais um prato para rodar e deixar ele girando. E uma hora isso acaba, passa e as coisas se ajeitam. Eu tenho muita confiança na tese que a gente vai ganhar. Muito obrigado, doutora Marilda. Doutor Luiz Magno, para as considerações finais. Caríssimo Guilherme, depois do que a Marilda fala, sempre a gente acaba de sentir isso aí, essa mulher, ela é fantástica, porque ela consegue essa dimensão humana e a dimensão técnica que nos deixam todos, digamos assim, confiantes e percebendo de que a vida é isso, cercada por desafios, ter que lidar com as contingências e ter que superá-las, todas elas. Eu gostaria de agradecer a confiança não só desse espaço, mas a confiança dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, que nos constituíram lá atrás, em defesa dessa causa, e em especial confiança em todos os servidores que permitiram e que nos autorizaram
que cada entidade, cada advogado pudesse atuar em conjunto. Eu acho que essa percepção de que todos estão no mesmo barco, na mesma seara, apesar da multiplicidade de interesses que é muito frequente, muito comum nas corporações, essa confiança compartilhada foi fundamental para que a gente conseguisse desenvolver o trabalho até aqui. Sigamos firmes, sigamos confiantes, cuidem-se a todos, cuidem-se de si. Nós temos um momento que vivenciar o cuidado e a responsabilidade pelo outro é algo que é um chamado não só para essa ADI, mas um chamado para as nossas vidas. Fiquem bem, fiquem em paz. Gente, com isso, eu agradeço novamente, doutora Marilda especialmente, é a única mulher aí que está na linha de frente, com essa larga experiência no Supremo, nessa bancada nossa da 441. E que mulher! Realmente fez diferença substancial, junto com todos os advogados na defesa dos servidores. Doutor Luiz Magno também, muito obrigado por estarem aqui. Um abraço novamente a todos. Doutor Pedro, mais uma vez, mais uma live, a nossa última live tratando sobre a VPNI. Eu acredito que nós vamos ganhar, ainda temos muito chão pela frente, como a doutora Marilda colocou, o doutor Luiz Magno. A gente ainda está discutindo a lei em tese, quero lembrar que depois ainda temos que ver os casos concretos, né? Então é importante colocar isso para todo mundo que está nos assistindo também. E agradeço a todos. Chegamos aí à nossa 1 hora de live, como passa rápido, né? Podia ficar aqui a tarde toda conversando sobre esse tema, que eu acho muito interessante. Então, obrigado novamente. Doutor Pedro, doutora Marilda, eu vou seguir na ordem que está aqui na tela, doutor Luiz. Obrigado a todos que nos acompanharam pelo Facebook, servidores. Caso alguma dúvida não tenha sido respondida, coloquem ali no Facebook, que a gente procura responder nos comentários ou logo depois. E ficamos por aqui. Um abraço a todos e vamos nessa. O ditado aqui no Sul é diferente, doutora Marilda, não está morto quem peleia. Né? Então, a gente já falou isso um outro dia ainda com o doutor César Brito. Então, vamos continuar na luta até o final, ainda tem muita água para correr embaixo dessa ponte. Pelejemos. Obrigado novamente a todos. Pelejemos, pois. Até mais, pessoal. Fiquem em paz. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.